E aí, povo que curte videogame, hashtag seus lindos! Hoje no Gamepad, o programa que toda semana te conta um novo Paranauê para você manjar mais dos Paranauês. A gente tem um tema incrível, chamado ciborgues, não confundir com Android, que a galera aqui na redação tava confundindo. Então a gente vai começar com essa distinção para você nunca mais cometer esse erro. Vamos lá! Ciborgue são seres que têm parcelas orgânicas e parcelas inorgânicas, tipo silício, metal, etc. Androids são só parcelas inorgânicas, então por mais que eles pareçam com os humanos, não necessariamente eles são humanos. O ciborgue já não, tem que ter um pouquinho. E, inclusive esse termo foi cunhado porque eles queriam falar sobre um humano que ia morar no espaço, fora da nossa Terra, um humano pimpão, e daí eles criaram o termo ciborgue. Existe o ciborgue que é muito mais humano, tipo o Luke Skywalker. Existe também um ciborgue que é muito mais máquina, tipo o General Grievous, sobre o seu coração, por exemplo. Às vezes, inclusive, máquinas criam ciborgues porque elas querem ser mais humanas. Alô, Battlestar Galactica! Sim, na ficção existe todo um ramo de ciborgues e geralmente eles estão aí para discutir essa dualidade entre homem e máquina. Então, às vezes eles vêm das máquinas, às vezes eles vêm dos humanos, mas provavelmente eles vão causar aí uma grande confusão, diria a pessoa que narra para você o trailer, né, da sessão da tarde. Mas vale não esquecer que na vida real a gente já tá falando sim de ciborgues que vivem entre nós, são os transhumanos. Quer dizer, tudo que você faz para aumentar aí a sua vida pode se considerar, ou melhorar a sua vida também, pode ser considerado ciborgue. Então pessoas que têm aparelhos para escutar, pessoas que têm aparelho para ver melhor, ou inclusive para ver, né? Já tem gente fazendo coisas muito malucas por aí. Também já são os nossos próprios ciborgues. E porque não é assim um futuro tão distante, muita da ficção com relação a ciborgues pode se passar assim num futuro daqui a pouco, tipo amanhã. E ela começou muito antes do que você imagina. Cara, em 1908, um cara chamado Jean Gelarige criou tipo o primeiro protótipo de super-homem, super-herói, que era um ciborgue. 1908, tá bom? E em 1928, o Edmond Hammond vai criar o The Comet Doom e também vai criar outro super-herói também ciborgue. Quer dizer, ó, tá? Muito tempo. A Donna Haraway, inclusive, é uma filósofa. Ela vai trazer o ciborgue para esse ramo da filosofia com uma teoria que eu acho muito interessante, que é a teoria de que é o seguinte: os homens podem ser realmente super, além do humano, quando a gente pensa no ciborgue, porque ele pode não ter raça, pode não ter gênero e pode resolver as dualidades e todas as rixinhas que a gente tem entre nós. Ela vai falar que a gente vai se tornando ciborgue durante a vida. Por exemplo, tênis para corrida. Antes você não corria tão bem, agora com tênis para corrida você corre melhor. Inclusive teve até um tênis que foi banido da NBA porque fazia as pessoas pularem mais. Esse vídeo pode ser considerado uma forma de ciborguização, já que eu falo com você num alcance que na verdade eu não tenho, que é tipo dentro da sua casa, do seu celular ou etc. O que você acha disso? Me conta nos comentários. O que a Donna Haraway chama de o prazer da confusão, que essa dualidade entre homem e máquina cabe muito bem nos games. E talvez o maior personagem que tem o potencial para acabar com essa dualidade é o Commander Shepard. Maravilhosa! Porque eu jogo com menina, né? Então ela é maravilhosa. Incrível! Commander Shepard! Você é foda! Então, não só a Commander Shepard é, na verdade, ela mesma um ciborgue, porque no segundo game ela volta à vida por conta do Project Lazarus, como aí um dos finais potenciais da trama é você resolvendo essa dualidade de uma maneira até interessante, que Donna Haraway ia gostar bastante. É claro, quando a gente tá falando de ciborgue, sempre rola uma suspeita. Então, por exemplo, Kaden, Ashley, eles não vão gostar muito que você foi trazido dos mortos, porque vai que mexeram com a sua cabeça. Porque, além de, sei lá, mudar a víscera, colocar um membro e tal, às vezes os ciborgues são implantes cerebrais, e esses aí algumas pessoas são um pouco suspeitas com relação a isso. Afinal, nos videogames não bastam apenas ter ciborgues, mas tem que ter gênios do mal, ou gênios do bem, ou gênios suspeitos que criam esses ciborgues. E geralmente eles estão ligados a algum tipo de conspiração. Inclusive Deus Ex, que é um dos jogos mais maravilhosos que já foram feitos no universo dos jogos maravilhosos, se você não jogou, você não sabe o que você está perdendo. É um desses jogos que vai falar sobre ciborgues e sobre conspiração. Mas tem uma diferença que eu acho muito interessante a gente notar entre os anos. O primeiro protagonista de Deus Ex, o J.C. Denton, ele era um ciborgue e tava tudo bem. Ele tava ali lutando com os caras, ele descobre uma conspiração, mas sussa. Já o Adam Jensen, do Human Revolution, não curte muito ser um ciborgue. Ele fala, não foi muito bem a minha escolha. E se você reparar, não é a mesma coisa que acontece com a Commander Shepard? Ela também foi trazida à vida sem ela querer.
Estamos aí vendo um tema recorrente entre conspiração e ciborgues. Nem sempre um ciborgue quer ser ciborgue. Ele acabou sendo uma vítima das consequências, como a Comandante Shepard, como o Raiden, por exemplo, de Metal Gear, como Adam Jensen, inclusive até como os Big Daddies, se você parar pra pensar. E quem também tá numa conspiração, não queria necessariamente ser um ciborgue, mas acabou que, por conta do corpo dele, né, a mão dele ter sido decepada, que bom que ele virou ciborgue, é o Barrett do Final Fantasy VII. Ele é um dos poucos ciborgues que, apesar da temática dele ser um pouco de tiro, afinal ele tem, né, um metranca na mão, não é de um jogo de tiro. E por isso ele ganha aqui um espaço para ser falado dele. Ele também não estava assim muito afim de virar um ciborgue, virou porque ele quase morreu tentando salvar um amiguinho, mas ele traz uma natureza um pouco mais confiável de um ciborgue. Inclusive ele é pai e tal, apesar dele ser terrorista, né, mas ele é um ecoterrorista, ele é pai e tal, a gente confia um pouquinho mais nele. Mas uma coisa que eu acho muito interessante ser notado é que o braço do Barrett, né, que foi trocado e virou uma metranca, não é uma coisa nova nos videogames. Quem dirá Nathan Jensen do Bionic Commando. Jogou esse joguinho? É mega legal. Com certeza, um dos personagens que é ciborgue e é extremamente icônico é o Master Chief. E o Master Chief da saga Halo, não só ele fez coisas incríveis, mas ele é um protagonista quase silencioso. Quando eles estavam criando o personagem, a galera falou, pô, vamos fazer ele um tipo meio Clint Eastwood, saca? Que mal fala. E isso foi bom pra gente como jogador, acho que ajudou a imersão, ajudou a trazer uma aura do que é um ciborgue, que talvez não seja um ciborgue só do mal, porque afinal podia ser você. Medo de ciborgue é uma coisa que eu não tenho. Eu seria Jace Denton, se eu pudesse escolher. Então eu queria ver mais games onde o ciborgue fosse uma escolha e não, putz, acabou acontecendo, mouse aí. A minha dica da semana para quem quer se aprofundar no lance de ciborgue, que na verdade é muito legal, é a própria Donna Haraway com o livro e colaboradores com o livro Antropologia do Ciborgue, As Vertigens do Pós-Humano. Um nome muito bonito. Se até semana que vem a gente estiver aqui, você pode pedir o seu tema, higienebrasil@higiene.com. Se a gente for tomado pelas máquinas, eu me despeço, né? Foi muito bom estar com vocês, brincar com vocês. Um beijo.